Meus amados irmãos, uma excelente noite. Desejo com muita alegria saudar-vos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez com o programa A Bíblia e a Família. Este programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E mais uma vez, juntos nós estamos aqui para aprendermos da palavra do nosso Deus. E nessa noite eu quero te convidar a nós fazermos como sempre fazemos, dando início, fazendo uma oração. Oramos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor nesta programação, esse programa que tem sido usado por Ti, ó Deus, para abençoar tantas famílias. Esse programa que tem anunciado a Tua Palavra, tem feito a exposição da Sua Palavra em vários assuntos diversos que edificam a família dos Teus filhos. E nesta noite queremos ouvir a Sua voz, queremos estar atentos e receber do Senhor uma palavra. Esteja conosco, faça-se presente. Nós oramos assim, dando início a esta programação, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, falei culto, né? Mas é como se fosse o culto na sua casa, tá bom? Estou aqui mais uma vez, junto com a minha esposa, irmã Tatiane, seja muito bem-vinda. Amém, a paz do Senhor a todos, boa noite, um prazer estarmos aqui mais uma vez para este programa que contribui para o nosso crescimento espiritual, conhecimento da Palavra de Deus e para fortalecer a nossa família. Estamos no fim do ano, tempo de celebração. E hoje o tema está maravilhoso porque tem tudo a ver com o que estamos vivendo em dezembro. O tema de hoje então é Natal é Deus em Família. Tempo de celebração, de alegria e de relembrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E para conversar com a gente hoje, para expor a palavra do Senhor, nós temos uma convidada especial, a nossa matriarca do programa, nossa querida irmã, doutora Givanete. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Amém. Que vocês também, não somente eu, sei que o bem-vindo também vai para os nossos queridos que estão aí conectados conosco. Para nós é sempre um prazer falar do Senhor, da Sua Palavra, da experiência que Deus tem para todos nós, que nós podemos, especialmente como você falou, tempo de celebração, Natal, alegria, festa, celebração, adoração ao aniversariante, que é Jesus. Nós comemoramos o nascimento de Jesus, não sabemos exatamente a data, não é? Vamos dizer que estejamos fora de época, aniversário, contanto que a gente celebre essa bênção que é Deus conosco. Glória a Deus. E então já vamos aproveitar para fazer os comerciais, né? Você que está assistindo conosco, já aproveita e compartilha esse programa nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Coloca lá o link também no Instagram, no status, para que mais pessoas possam ver este programa e ser alcançados através da palavra do Senhor em momentos difíceis. Então, um momento agora de alegria, da gente celebrar mesmo o nascimento do nosso Senhor e nos alegrarmos, festejarmos. E melhor de tudo é através da palavra do Senhor. Então continue conectado com a gente para que possamos juntos aprender a palavra do Senhor e aí ver detalhes aí desse nascimento do homem e da pessoa mais importante das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é Deus em Família. Esse é o tema do nosso programa desta noite. Eu te convido a você compartilhar esse vídeo. Mande para um amigo, mande para um irmão. Compartilhe, é muito bom e muitas outras famílias serão edificadas, tá bom? Nós vamos para um louvor. Bem verdade que antes deste louvor gostaria de mandar um abraço ao nosso muito digno pastor Djalma Silva. Ele não está presente, a sua muito digna esposa está conosco, mas em breve estaremos com o nosso pastor também, tá bom? Mandando esse abraço para o nosso muito digno pastor, ok? Vamos para um louvor e retornaremos já para a exposição da palavra do nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor Jesus. De paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espalham
Estamos de volta na nossa programação e o tema dessa noite é Natal, é Deus em família. E nós queremos já de imediato ouvirmos a exposição da Palavra de Deus. Nós temos algumas perguntas e eu já gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta, doutora Giovanete. Faça uma breve introdução desta boa notícia. Natal é Deus em família. Natal é Deus em família. Nós vemos que na carta aos Efésios, a partir do capítulo 2, Paulo mostra que Deus tem uma família. E mostra por que e como Deus instituiu esta família. Então, nós estávamos no pecado, andando sem Deus, sem paz, sem esperança, e Deus então, em Cristo, instituiu a sua família, a igreja, a família maior, a macrofamília, a igreja, a família de Deus. Porém, contudo, antes que Deus instituísse a família, Ele levantou a família, que nós vamos ver aqui no texto de Mateus capítulo 1, a família de José, Maria, para que através deles, então Jesus viesse ao mundo, o Emanuel, o Deus conosco, para cumprir exatamente aquilo que Deus prometera de enviar Jesus. É fato que Jesus é filho de Maria como humano, mas foi gerado pelo Espírito Santo, então ele é Deus e homem. Mas Deus diz através de Paulo, também em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, para nos redimir, para nos resgatar. Literalmente é isso que ele diz, nascido de mulher a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então a boa notícia para nós é que exatamente o Emanuel, Jesus, o Deus conosco, chegou. E agora nós não podemos somente participar da família de Deus, como Paulo diz em Efésios 2, mas nós podemos ter Emanuel, Deus conosco, Jesus. Então é exatamente isso que nós queremos juntos, ter esse Natal onde Deus vai estar na nossa família. Natal é Deus em família. Glória a Deus, que coisa linda, né? Um verdadeiro presente. Exatamente. Glória a Deus. E a gente precisa entender o que significa de fato esse Natal, né? Porque a gente vê uma saída do verdadeiro sentido, né? Sim, porque Natal é festa, é comida, é presente. Não, o Natal é muito mais que isso, é a comemoração de um nascimento, uma festa de nascimento, de aniversário de alguém. Exatamente, eu estava comprando, não é, aquelas guirlandas, né? Guirlandas. Assim, para dar um enfeitezinho. Sim. E aí eu senti assim, meu Deus, eu queria tanto o nome Jesus comprar aqui, para botar, porque não é só aqueles enfeites dourado, verde, vermelho. Então, quem é o aniversariante? Geralmente a gente coloca o nome do aniversariante, sim, faz um bolo, do bolo, tudo mais, sim, mas a gente procura e não vê o nome Jesus. Quer dizer, é uma festa que se celebra, não é? É uma questão de cultura, toda a cristandade celebra do seu jeito, da sua forma, sim, sem observar de fato que o aniversariante é Jesus. Sim. Então nós precisamos dessa primazia. Por isso que Natal deve ser Deus em família. Sim. É o Emanuel, o Deus conosco, Jesus. Deve estar bem no centro desta celebração. E o que se percebe também, né, é a questão do Papai Noel. Sim. Né? Se foca também no Papai Noel, no presente que ele pode dar, e acaba ocupando o lugar do aniversariante. Infelizmente, não é? O mundo busca desviar as pessoas de Cristo. Exatamente. Todas as religiões. Religião é isso. Exatamente, se a gente pudesse definir, a maioria das religiões não é religar o homem a Deus. Sim. Geralmente é tirar, obstruir, obstacular, colocar barreiras para que a pessoa não chegue até Cristo. Então se coloca os mais diferentes deuses. As heresias têm seus fundadores, não é? Eu estava visitando uma
na Universidade Adventista, e onde o museu é o quê? Ellen White, né? É a fundadora. Sim. O mormonismo é o Joseph Smith. Sim. Quer dizer, sempre tem. A religião católica é o Papa, é Maria. Finda, eu visitei uma igreja católica, muito amiga de um padre, inclusive a gente fazia parte de uma comissão, e a gente foi dormir na casa do padre lá, chama a casa pastoral, não sei bem como é que chama lá, e ele me levou lá na igreja que ele na época era, hoje não. E eu comecei a olhar, ele dizia que é senhora de Fátima, aqui é não sei o que, aqui senhora tal, aquela. Eu disse, padre, cadê Jesus? Porque, infelizmente, essa é a realidade. As pessoas procuram obstacular o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então as pessoas tiram, as religiões vão afastando, né? Trazendo novos personagens. Então, o cristianismo deve ser exatamente... Nós professamos o cristianismo, deveríamos entender que a Bíblia é cristocêntrica. Sim. Que o nosso foco principal tem que ser em Cristo, em Jesus. Esse é o nome. Esse é o nome. Paulo chegou a dizer que nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Natal é Deus em família. É Deus conosco, é Emanuel, que é um dos nomes de Jesus. Perfeito. Muito bem. Então, o aniversariante, o foco é ele, e não deve ser só no Natal. Sim, todo ano a gente está aqui falando da celebração do seu nascimento. Sem dúvida. E interessante é que a gente chega nesse final de ano e já vê logo, né? Junta as famílias. Vamos fazer uma ceia, né? Com família. Então a gente deixa os amigos, às vezes de lado, e a família, né? Família. Então por que é que se diz que é o Natal da família? Exato. Então, culturalmente, a gente diz que Natal é uma festa da família. Da família. Vamos ver se a gente tem razão nisso aí. Vamos ler um texto bíblico. Vamos ler Mateus, não é? Mateus, primeira página do Novo Testamento, exatamente Mateus, capítulo 1. Vamos ler versículo 1, versículo 16, e depois 18 a 25. Por favor. Versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A pergunta é: por que se diz que o Natal é a festa da família? Então vejam que logo no começo aqui nós vemos a genealogia de Jesus, toda a família, descendência, a importância, não é, de se saber a que família pertence. E os judeus exatamente preservavam, porque a esperança de que haveria de vir um que seria o filho de Davi, não é? E aqui está claro, as gerações de Abraão até Davi, e de onde veio Cristo. Então nós vemos na genealogia a importância da família. E no texto que a gente leu, de 18 a 25, se você pode conferir aí na sua Bíblia, onde você está. Então veja, o texto diz assim: Maria, sua mãe, depois diz José, seu marido,
Depois de José, filho de Davi. Veja, os vínculos familiares. Depois Maria, como sua esposa. Depois ela dará à luz um filho, que é exatamente o produto da família, não é? Que é a bênção que Deus dá para a família. E diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse, porque a virgem daria à luz um filho e chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o Antigo Testamento, as primeiras páginas do Antigo, mostram Deus instituindo a família. E vemos aqui no Novo Testamento, não é? As primeiras páginas também, a narrativa de Mateus, mostrando a família de José, que é filho de Davi, que vai ser o marido de Maria, que vai ter um filho, Jesus. Então vejam que, com certeza, Natal é uma festa da família, porque foi lá que nasceu Jesus em família. Jesus não veio deslocado, ele veio exatamente... assim, não, eu sou Deus, então não preciso, eu sou independente. Não, ele queria exatamente valorizar a família, mostrar a importância da instituição da família. E o Natal, que realmente é bem celebrado, deve valorizar esse vínculo familiar. E graças a Deus, né, que não seja só no Natal, mas que nós precisamos sempre disso. Então, Jesus vem em família, está lá. A mãe, o pai, o filho. Veja como Deus, de fato, vem cumprir a sua promessa. Ele fala do profeta que falou. E nós sabemos que o tempo chegou, porque, como disse Paulo, na plenitude dos tempos. Então, no tempo certo, chegou Jesus. Então, Deus preparou tudo no seu propósito divino para que, no tempo certo, esta família, Eva falhou, não é? Lá nós sabemos que no início do Antigo Testamento, Eva falhou, mas lá Deus já disse que da semente da mulher levantaria. Então Maria, embora não tenha tido relações sexuais com José, porque foi por obra e graça do Espírito Santo que ela ficou grávida, mas ela grávida ficou e Jesus foi gerado lá, não é? E como tudo, que não há nenhum engano, não é mito, isso aqui não é história, é uma história verídica, fábula, né? É Deus agindo poderosamente na história, no tempo determinado, com todos os detalhes, e isso não somente é confirmado aqui no Novo Testamento, mas nós vemos na literatura romana vários escritores, a historicidade, né? O Cristo histórico, como Tácito, um dos escritores romanos, que mostra claramente que houve, de fato, a existência desse Cristo. Sim. E diz que os cristãos foram perseguidos por Nero, e até Nero, de forma enganosa, queimou cristãos para justificar aqueles incêndios de Roma. Então, a literatura é ampla, não somente o Novo Testamento, a Bíblia, mas nós temos tanto literatura judaica, romana, confirmando o Jesus histórico, que tanto de fato que mudou as eras, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Exatamente, antes de Cristo, depois de Cristo, exatamente. Então, a importância da família. Então, no tempo certo, quando os gregos, na sua cultura, tinham uma língua, ali estava a hora de que Jesus poderia ser manifesto, pregado. Os romanos, no clímax, né, da Pax Romana, da literatura romana, das estradas romanas, onde seriam levado através dessas estradas a mensagem. Então estava tudo pronto, não é? E Deus, através de uma família, então levantou o Emanuel, o Deus conosco, Jesus. Então hoje, acredito perfeitamente, por conta de Deus, não é? Valorizar, focar, trazer Jesus através desta família, então há esse espírito, este clima de valorização, de harmonia, de unidade entre as famílias. Que bom
que a gente pudesse manter isso mais vezes, não é? Sim. Então você vê muitas igrejas até, não é? Os irmãos saem lá, como o pessoal de Brasília, às vezes vem tudo para cá. Sim. Aqui a gente não tem muito essa cultura, mas tem igreja que dá férias. E os irmãos vão tudo para casa das famílias. Se juntar. Se juntar, entendeu? Então a gente não tem essa cultura de fechar a igreja, né? Pra ir, mas a gente também tem. Nós temos também essas confraternizações em família, a família igreja se confraterniza, E, assim, a família. São momentos tão agradáveis, né? E a gente, como a senhora disse, a gente repetisse esse lembrete Sempre, durante o exatamente. ano. Porque eu acredito você, né? Você sempre se junta ali naquele momento, quando você sabe por que está ali, o amor de Cristo que vem no seu coração, pela sua família. Momento de celebração, às vezes tem muita comilança, né? Mas você disse uma palavra muito por que estamos ali. Aí vem, por exemplo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir. Por que ele veio? Ele veio para perdoar, para redimir, para resgatar, muito específico, não é? Os que estavam sob a lei. Então, ele sendo judeu, veio cumprir a lei. E os que estavam sob a lei, escravos, sem condições de obedecer à lei, exaustos, porque não conseguiam. Então, ele veio exatamente para os que estavam debaixo da lei, os judeus. Tanto diz, veio para o que era seu e seus não receberam. E para que recebêssemos, agora todos nós, judeus e gentios, a adoção de filhos. Então ele veio exatamente para que nós tivéssemos esse pai, tivéssemos uma família, não só uma família biológica, mas agora família espiritual. Não é como se não bastasse a valorização da família biológica, heteronormativa, de pai, de mãe, de filhos, a valorização da família igreja, A família com integrada. o pai eterno, a família integrada, com a família, não é? Então, Natal é Deus em família. Então, a gente celebra o Natal todos os dias. Né? Todos os dias. Agora a gente comemora, né? Sim. Especificamente nesta data. Então, que nós realmente possamos compreender essa dádiva, esse bem que é Jesus e que ele vindo em família para nos ensinar a valorizar a família. Você vê que ele cresce em família, não é? Sim. Você vê que ele obedece aos pais, se Ele está o submete. tempo todo ensinando desde o seu nascimento. Exatamente. Então, nós precisamos mesmo aprender com ele, não é? Aprender a valorizar a família e o Natal ser sempre um ato contínuo, não é? Esse clima e esse espírito, né? Que abençoa a família em harmonia, união, alegria, generosidade. Sim. Né? E nesse período de Natal, isso se torna tão natural, né? Não é algo forçado, é natural. E como a doutora disse, que isso seja todos os dias. E que isso seja natural todos os dias também. Tendo esses sentimentos que se envolve agora, né? Nesse período de natalino. A gente possa estar replicando Exatamente, todos os Sempre dias. celebrando reproduzindo, ao Senhor. né? Exatamente. É uma tarefa, né? Muito bem. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é ouvirmos a palavra de Deus. Nós estamos nessa temática Natal. É Deus em família. Nós vamos para mais um louvor e retornaremos e ouviremos mais da exposição da palavra do nosso Deus, tá bom? Vamos para esse louvor neste instante. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele morreu para que eu vivesse. Tudo ele fez como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu defensor. Para que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu amasse, ele me amou. Para que eu cantasse, ele sofreu. Para que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez
me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu, tenho a entrada plena no céu. Ele garante a salvação, pois nele eu tenho todo o perdão. Oh, aleluia, posso cantar por esta graça me alcançar. A ti exclamo como um penhor, te agradeço, Senhor. Para que eu sorrisse, Ele chorou. Sem que eu amasse, Ele me amou. Para que eu cantasse, Ele sofreu. Para que eu vivesse, Ele morreu. Tudo Ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador. Meus amados irmãos, estamos de volta com essa temática. Natal é Deus em família, e vamos continuar ouvindo mais da exposição da palavra do nosso Deus. Foi lido um texto há poucos minutos atrás, e você está acompanhando em Mateus, no capítulo 1, e no versículo 22, o texto vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Versículo 23 vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A doutora Giovanetti fez uma explanação muito clara sobre isso, e eu gostaria de fazer essa pergunta agora, doutora. Emanuel, Deus conosco, então implica-se dizer que Jesus é Deus conosco, porque o menino ali era Jesus. Então Jesus é Deus conosco. Então isso significa que Deus está na família. Agora, tudo é paz, tudo é amor, tudo é segurança, tudo é esperança? Na verdade, os profetas falaram muito acerca de Jesus, não é? Nós temos mais de 300 profecias que se cumpriram literalmente, e esta profecia aqui é uma delas, né? Isaías, que é chamado de profeta messiânico. E como diz que Jesus é Deus conosco e Natal é Deus em família, então a presença de Jesus na nossa casa, na nossa família, significa que agora, né, é tudo alegria, conforme os anjos, né, cantaram, o grande coral, a alegria, é paz. Com certeza, Jesus significa salvação, o próprio nome está dizendo, o próprio nome Sim. dele, né, já mostra as bênçãos que ele na nossa família, na nossa vida traz. O nome dele significa, versículo de número 21, porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é livramento, Jesus é segurança, Jesus é escape, Jesus é socorro, Jesus é salvação dos pecados. Isso é fato. Alegria, não é? Presença de Deus, comunhão com Deus, porque Ele, vindo perdoar os nossos pecados, então a gente vai ter uma vida de comunhão, Sim. de acesso a Deus, de alegria plena, a presença dEle como nosso pastor, como nosso Salvador. Sim. Porém, nós podemos ver que, embora tudo isso seja verdade, o próprio Jesus, capítulo 2, não é? Nós estamos no capítulo 1 de Mateus. Sim. No capítulo 2 a gente vai ver que esta família, onde Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, ela enfrenta conflitos, guerras, problemas. Vejam que a palavra de Deus nós temos que amar, que desejar, que cumprir, reconhecer que é o nosso maior tesouro, porque ela é a verdade.
Enquanto ela diz que realmente tem alegria, tem salvação, mas isso não exclui os problemas da família, os conflitos, as dificuldades, as doenças, o desemprego, enfim, problemas diversos. De toda ordem, né? Vejam que a própria família de Jesus, no capítulo 2, enfrenta um problema. Sim. Embora os magos viessem e quisessem, guiados pela estrela, quisessem saber onde estava o menino Jesus, foram a Herodes, e Herodes, não é, já se sentiu enciumado, né, se sentiu ameaçado. Exatamente. Então ele manda os magos, os sábios, não é, do Oriente, ir lá onde estava Jesus e depois voltar para trazer para ele a notícia de fato onde ele estava. Herodes não queria visitar Jesus e fazer aquilo que os sábios estavam querendo. Eles traziam presentes, eles queriam adorar Jesus, é muito claro. Chegando lá, adoraram. Só que a estrela que estava guiando eles e os levou até o caminho, pelo caminho, e parou exatamente no lugar onde Jesus estava. Quando foi para voltar, eles foram orientados para não voltar e dar o relatório a Herodes. E Herodes, então, capítulo 2, versículo 16, vendo que tinha sido iludido pelos magos, os magos não atenderam a ele, capítulo 2 de Mateus, versículo 16, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, onde Jesus tinha nascido. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Ele fez a conta, né? Então era uma criança de menos de 2 anos. Segundo tempo que diligentemente ele inquirira os magos. Então vejam, a presença do pecado no mundo, não é? Nós, cristãos, nascidos de novo, não é? Que temos Cristo na nossa vida, Cristo na nossa família, o Natal com Deus em família, mas a presença do pecado, nós não estamos livres. Então esse é o grande problema. Nós não somos dominados mais pelos pecados, nós somos perdoados dos nossos pecados. Contudo, nós ainda temos a natureza pecaminosa e especialmente pecado é sofrimento provocado às vezes por a gente individualmente ou por alguém, né? Então Jesus não tinha pecado. Maria, Deus atentou na humildade dela, viu que de fato era uma pessoa humilde, não é, como ela mesma canta no Cântico de Maria, né? Que ele atentou na humildade, era um espírito realmente de rendição, de quebrantamento, de submissão a Deus. Ela disse: que seja feito conforme a palavra do Senhor. Então, mulher submissa, humilde. Contudo, o pecado de Herodes repercutiu na família. Exatamente. O pecado, sofrimento, vai ser sempre consequência de pecado. Sim. Que nós não... A coisa é tão grave, o pecado é algo tão tenebroso, que precisou de Jesus, sendo Deus, se fazer homem, semelhante a nós, vir sofrer, depois de toda essa humilhação, ainda ir morrer, não é? Para quê? Para que a maldição do pecado, ele levasse essa maldição, que era nossa. Então, o sofrimento sempre será na família, individualmente, consequência do pecado. As pessoas pensam em resolver, né? Existem muitas filosofias no mundo que mostram que realmente o problema não é o pecado. O problema, por exemplo, é alguém que é capitalista, esse é o problema, né? O outro já diz, não, o problema é ser comunista. Ser comunista. Mas o problema mesmo, o problema, a base do problema do mundo, de nós individualmente, cada um, do conjunto, é o pecado. Ninguém realmente reconhece o seu pecado, não é? Quando se reconhece e recebe Jesus, que o próprio nome diz, ele salva dos pecados. Então vem, de fato, a solução. Então, Jesus está em família, acabou o problema? Bom, o fato é que o problema vai acontecer.
Só que a gente vai encarar o problema, a gente vai vivenciar o problema de forma diferente. Então vejam, por exemplo, que os magos foram orientados a não voltarem. Vejam que Deus orientou como foi resolvido o problema das crianças que seriam mortas. Aí Deus disse, vão para o Egito. Sim. Tem sempre Deus direcionando. Deus agindo, né? É verdade. Deus. Então, ainda que Cristo na nossa família, Natal é Deus em família, e que Ele veio para salvar, mas ainda a salvação não é completa, a vitória ainda não está completa. É aquilo que costumamos dizer, o reino de Deus chegou, Emanuel trouxe, Emanuel veio implantar o reino, porém o reino é já e ainda não. Sim. Então o reino de Deus é já e ainda não. Então nós já podemos ter Deus reinando na nossa vida, não é? E estarmos livres do domínio do pecado. Porém a presença e as consequências do pecado ainda não estamos livres. Mas estamos nessa perspectiva, nessa esperança que o Natal trouxe. Jesus chegou também para trazer esperança. Ele é esperança, né? Acho que é Zacarias, se eu não estou enganado, diz: nós estamos presos de esperança. Então Israel esperava o Messias, era grande esperança, como a igreja está esperando a segunda vinda de Cristo. E eles esperavam a primeira, mas ele veio para o que era seu e seus não receberam. Mas todos quanto receberam, então agora recebem o reino de Deus. Porque, como diz em João, não é? A condição sine qua non para participar do reino é nascer de novo, é ser regenerado. Exatamente. Quem não entrar, não é? Na verdade, de quem não nascer de novo, quer dizer, quem não for regenerado, não aceitar a semente de Deus na sua vida, então esse não entra no reino. E hoje nós temos uma minoria que realmente tem aceitado. Então nós vivemos famílias com problemas, com conflitos, porque mesmo famílias salvas ainda não estão livres da presença do pecado, ainda não procuram uma intimidade maior com Deus, e a natureza pecaminosa às vezes se sobressai. Ao invés de sobressair a natureza divina que nós participamos. Quando nascemos de novo, nós somos participantes da natureza divina. Disse o apóstolo Pedro, nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, mas ainda não estamos, ainda a contaminação do pecado. Exato. A questão da natureza pecaminosa é esse poluente. Exatamente. Ainda nós não somos o que haveremos de ser. Exatamente. Eu vi um relato uma vez de uma pessoa que se converteu a Cristo, um pai de família, ele, a sua casa, converteu a Cristo, e eu lembro dele vir reclamar. Ah, mas eu achava que depois que a minha família, nós tivéssemos a nossa vida entregue a Cristo, agora a nossa vida seria um mar de rosas e tudo era flores e bonito, e a gente continua com dificuldade. E foi a explicação que eu ouvi para aquela pessoa, né, dizendo naquele momento, foi exatamente ele: olha, você não vai estar livre dos problemas, como, né, foi falado aqui, a ausência da paz, muitas das vezes, né, as guerras, enfim, vários conflitos gerais. Você não vai estar livre disso exatamente por causa da presença do pecado que tenta dominar, né? Mas com Jesus torna mais fácil você pular isso aí, porque ele vai lhe orientar, lhe dar sabedoria, estratégia para resolver conflitos e especialmente a companhia, né? Sem dúvida, a paz que acalma, né? Ele é o companheiro, como diz o hino, divino companheiro. Divino companheiro. Ele é o amigo, o guia, né? Como diz aqui no capítulo 2, né? Que ele é o guia que há de apacentar o seu povo de Israel. Então ele é o bom pastor, ele é o guia, ele é a porta, ele é a provisão, ele é o refúgio, ele é o socorro bem presente. Então ele é tudo, como diz Paulo, resumindo. Cristo é tudo em todos, independente de raça, de etnia, de bens, de poder econômico, social. Cristo é tudo para todos, desde que as pessoas aceitem e façam parte dessa nova sociedade, onde ele, de fato, como o nome já diz, é a sociedade. Sociedade é comunhão, então nós entramos em comunhão, em sociedade com ele, para unidos
em harmonia, seguirmos a direção dele como nosso guia, como nosso pastor, como o caminho que a gente vai palmilhar nas pisadas dele, andando como ele andou. Então, assim nós teremos a segurança, a alegria perene. Não significa que uma tribulação, que um conflito vai tirar a alegria do crente. Porque a alegria do crente não depende de coisas nem de pessoas. A alegria do crente é o Senhor. Então, alegrai-vos no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da nossa vida. Então, sempre teremos alegria, independente da circunstância, né, que estejamos vivendo. Então, é exatamente isso que precisamos compreender, de que a pergunta você diz, agora será tudo paz, amor, segurança, esperança? Sim. Tem paz? Tem. Tem amor? Tem. Tem segurança? Tem. Tem esperança? Tem. Muita. Mas em meio aos conflitos, em meio às guerras, né? Ele até uma certa vez disse, vocês pensam que eu vim trazer paz? Exatamente. Então, mesmo Senhor, não é? Por que não? Por que conflitos? Porque nós vivemos uma guerra com a nossa própria carne, com o mundo, não é? Esse confronto que a gente tem que ter diário, né, com o que o mundo pensa, o que o mundo faz, o que o mundo quer. É exatamente o contrário, porque quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Então a gente vai ter sempre essa guerra espiritual que Paulo também fala, tanto em Gálatas, né, capítulo 5, onde ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito, como também em Efésios capítulo 6, quando ele fala da guerra que enfrentamos e precisamos ter essa armadura de Deus. Então temos paz, amor, alegria em meio aos conflitos. E Jesus vem fortalecendo a fé para enfrentar esses conflitos. E todas as vezes que, olhando, né, os textos bíblicos, todas as vezes que os discípulos falhavam nesse quesito, ele dizia, né, homens de pequena fé. Então ele estava fortalecendo a fé para, na hora dessas dificuldades, não se destruírem, vamos dizer assim, não se derem por perdido. E Jesus vem fortalecendo a fé. A senhora estava dizendo a respeito em meio das tribulações, eu lembrei-me do texto da tempestade, quando Pedro pede para Jesus, deixe-me a ti, andando por cima das águas, né? A Bíblia deixa bem claro que a tempestade não tinha acabado, estava ali, vento para todo lado, só que o foco agora, a direção era Jesus, e Pedro está andando. Quando a Bíblia vai dizer, quando ele percebeu o vento novamente, ele afundou. Então, a presença de Jesus na nossa vida hoje, na nossa família, ele sendo o nosso foco, as tribulações vão ser fichinha. E exatamente isso que eu ia comentar agora, é sobre o foco, né? O alvo. Eu sempre falo, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Eu vi uma imagem, uma ilustração essa semana que eu fiquei triste ao ver essa imagem, que era uma criança, um adolescente sentado. E sabe quando uma pessoa, você sabe, a doutora Giovanete médica sabe muito bem, quando vai tomar soro, aquele caninho que coloca na veia e vem, né, daquela bolsa. E esse caninho, a adolescente estava com esse caninho e a bolsa eram as redes sociais. Aí tinha todos os símbolos dessas redes sociais dentro dessa bolsa que estava descendo sobre. Meu Deus. E na boca saía aquilo que ela estava recebendo. E quando eu vi essa imagem, foi automático assim na minha mente, eu pensei, e se esse caninho tivesse ligado, por exemplo, a uma Bíblia? Então, muito mais é depender do meu foco, tanto da minha família, no direcionamento da minha família. Se eu parar de focar nas coisas do mundo e focar em Cristo, na sua palavra, é mais fácil de pular os obstáculos e vencer as adversidades, porque são muitas, e os tempos estão findando e a gente sabe que a coisa vai desandar mesmo e piorar. Então eu creio também que muitas das vezes nós sofremos em família, esposos perdendo esposa, filhos que são rebeldes e desemprego, doenças, isso tudo é sofrimento. É sofrimento. E parte disso a gente sabe que desentendimentos, né? Aí vem os divórcios, as separações, porque eu acho que nós muitas das vezes perdemos esse foco. Então, o meu foco, a gente está falando de Natal, do nascimento, da alegria do nascimento de alguém que chegou para transformar nossas vidas e resgatar. Nós temos que deixar muito claro
aquilo que eu gosto muito do profeta Amós. Nosso grande problema, às vezes, vejamos Amós, para a gente encerrar essa pergunta. O que nós precisamos mesmo é buscar a Deus. Não são as coisas de Deus, não são os lugares onde se presume que Deus estaria. Amós diz assim no capítulo 5, né? Deus falando, 5, 4 e 5, diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Veja o mi. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei. Então as nossas buscas não é dos bens. Essa versão diz: busquem a mim. A mim. Então, nós precisamos compreender que a nossa busca, o nosso amor, não é por acaso que o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Então, com tudo que a gente tem, a gente é. O povo estava dando foco aqui muito mais no local. Porque Deus tem aparecido em Betel, em Gilgal, em Berseba. Às vezes, quem sabe, na igreja, o meu foco é a congregação. Eu gosto da congregação pequena, outro diz: eu gosto de uma grande. Eu digo: eu gosto de todas. É verdade. Então, eu gosto de uma família pequena, eu gosto de uma família grande, uma família rica, uma família pobre. Não interessa. A minha busca é por Deus. Por Deus. Não é pelas coisas que Deus me dá, porque Ele poderia me dar. Então, se eu realmente busco a Deus, eu tenho vida. Perfeito. Vida e vida com abundância, independente De qualquer se o meu alimento é na churrascaria ou se é o corvo que está trazendo. Está trazendo. Meu Deus! Tu imagina que é. Meu Jesus. O importante é que eu não vou passar fome. Verdade. Eu estou buscando a Deus no deserto. O único veículo, a única ferramenta que Deus podia usar ali era o corvo para levar carne para Elias. Feliz. Meu Senhor, como nós precisamos aprender a buscar a Deus, independente da situação. Né? Como a Bíblia manda. É verdade. E quando você ama, você se doa. Você quer estar perto, você quer estar junto. Pronto, a questão da busca, eu acho que a gente já subentende, não é? Você busca quem você ama. Exatamente. Exatamente. Você se torna semelhante a quem você adora. Exatamente. É muito clara a Escritura. Fica Então, muito claro isso. buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque dias virão, não é? Em que não poderemos encontrá-lo. Como diz, nem todo tempo vai ser tempo de arrependimento, porque Esaú buscou fora de tempo, não conseguiu. Verdade. Então, este foco, este amor, esta busca tem que ser realmente ao único Deus, porque nós fazemos muitos deuses. Na verdade, pode ver, isso aqui eram os deusinhos. Betel, eu gosto da minha congregação. Tem crente que diz: É verdade, é verdade. Não interessa se a gente está na Europa, se está na igrejinha do Peru, de piso de barro, como eu cheguei. Porcelanato. Ou porcelanato. Independente. Independente. Minha questão não é se é de barro ou se é de porcelanato. Se a gente pode colocar porcelanato, amém. Deus mandou, não é? Mas aquilo ali não é o mais significativo. Então pode ter templo de ouro. E Jesus foi tão claro: está vendo tudo isso aí que vocês estão admirando? Não vai ficar pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Agora eu não. Minha palavra permanece para sempre. Perfeito. Então que o Senhor realmente nos abra o entendimento cada vez mais e o nosso coração, para que a gente possa entender que em meio aos conflitos, em meio a tudo isso, tenho que buscar ao Senhor, porque minha vida eu vou viver e viver com abundância. Eu gosto desse texto, né? Eu vim para que tenham vida. E vida. Não é só vida. É a vida abundante. E vida abundante. Às vezes eu penso, sabe? Primeiro, qual é a vida? Ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Então, primeiro, aceita Ele. E a vida abundante? O Espírito Santo, os rios de água viva. É verdade. Quem vai? Por isso que a gente busca um avivamento, né? Quem é vivo precisa de mais vida. Porque precisa de uma vida abundante. Então, a resposta, não é?
que significa que Deus está na família, é exatamente, a gente vai ter paz, a gente vai ter amor, independente das circunstâncias, porque os problemas virão. O próprio Cristo enfrentou o problema da perseguição de Herodes. E outras mais, só para citar, que vem aqui, né, no capítulo. Exato. Que foi no 2. começo da família, né? Exatamente. Foi a família que estava sendo perseguida e teve que fugir para o Egito, né? Ele enfrentou a dificuldade pequenininho. Como criança. Meu Deus. Muito bom, glória a Deus. Então, o Graças nosso a foco é o Deus. nosso aniversariante mais brilhante, né? Nosso aniversariante é Jesus. Jesus Cristo. Então a família tem que entender isso. Pode comer seu peru, seu cheste, né? Seu bolo, que mais? Salpicão, picanha, mas nunca esqueça, né? Que Ele foi que mandou tudo isso. Agradeça, né? Louve a Ele, né? E termina o ano com esperança e numa perspectiva de um ano ainda melhor. Ainda melhor. As pessoas falam muito, mas a senhora falou sobre se alimentar, né, dessa comunhão, alegria, e a gente ouve muito as expressões assim, o espírito natalino. Né, muita gente até, mas espírito natalino. Então eu queria que a senhora pudesse explicar mais sobre esse espírito natalino e que ele promove, né, essa reunião, essa questão do Natal que traz essa união das famílias com amor, paz. Josimar disse no começo essa generosidade natural, né? Então eu vou ajudar, eu vou dar presente, você se esforça para tudo aquilo muito bonito. Então como isso pode perdurar nos lares, ter uma constância, não só no Natal, mas também durante todo o ano? Na própria palavra de Deus diz que ele seria a alegria para todo o povo, né? Diz que Jesus, a alegria dos homens, tem um hino muito belo que fala isso. Então, ainda que as pessoas não compreendam de fato tudo isso que a gente está mostrando aqui, a excelência, a preeminência, a unicidade dele, né? A soberania dele, o dever de adorar unicamente a ele, de desviar os olhos dos outros deuses, de deuses, e olhar só para ele. É isso que falta. O espírito natalino é exatamente esse tipo de influência, né? Comercial, industrial, não é? Nas comunidades, nas pessoas, nas religiões, as religiões ditas cristãs. Então isso é o que a gente chama de cultural. Esse espírito natalino seria cultura cristã. Não seria pensar biblicamente. Por exemplo, na cultura cristã, a figura do Papai Noel é uma cultura, né? Mas biblicamente não tem como você fazer esse encaixe nesse link. Não tem como. Então, o que fazer para manter, na verdade, tudo isso, né? As pessoas, vamos dar presentes. E isso é muito bom. Né? Até, eu acho que foi por isso que criaram o 13º, né? Eu estava pensando Em nisso. dezembro, né? Por causa disso. Eu estava aqui pensando Tem os que nisso. pagam antes, né? Exatamente para possibilitar essa festa, não é? Então nós que entendemos mesmo quem é Jesus, por que ele veio, como ele veio, para que ele veio, quando ele veio, tudo isso a gente tem que observar para compreender realmente como deveria ser o Natal. O verdadeiro Natal. O espírito natalino. Aqui mesmo no texto a gente viu duas figuras diferentes. Enquanto Herodes, os personagens aqui, enquanto Herodes buscava matar as crianças para matar Jesus, que seria o rei dos judeus, os magos vieram de tão longe. Veja que Herodes estava ali no meio do povo de Deus, bem pertinho de Belém. Os magos andaram aproximadamente, salvo engano, 120 quilômetros, que na época não é como daqui para Recife, que a gente faz com 2 horas, né? Ou de avião com 10 minutos, 15 minutos, né? Então era uma viagem longa, porém quem estava tão pertinho de Belém estava com o espírito tão longe, o espírito natalino, e quem estava tão longe chegou para perto, e eles traziam os presentes ouro, incenso e mirra, que nós podemos fazer uma aplicação na nossa vida hoje. Como é que eu vou manter esse espírito natalino? Essa é a pergunta. Vamos fazer como os magos. Dá sempre presente. E não são presentes materiais, carrinho, roupas, né? Um Pix,
Queijo do reino. O Pix é legal, né? É legal. E o foco hoje mais é esse, os presentes e o Pix. Então, o presente, para que esse espírito natalino se perpetue, eu tenho que dar a ele. A gente só quer receber, né? Que bom. Mas a gente também está dando no Natal. A resposta à sua pergunta, exatamente como manter, né, esse espírito natalino. Eu creio perfeitamente que nós poderemos perpetuar, replicar isso aí com essa entrega, fazendo como não precisa mais dar ouro, incenso e mirra, porque ali ele estava literalmente como homem, mas hoje espiritualmente ele requer. E a Bíblia é muito clara, né, que devemos conservar irrepreensíveis para a vinda do Senhor, espírito, alma e corpo. Então, na primeira vinda dele, eles deram ouro, incenso e mirra. Sim. Mas agora, para perpetuar esse espírito, não é, de Natal na nossa vida, nós damos de presente para ele espírito, alma e corpo, santificados, né, irrepreensíveis, como diz a Escritura. É muito mais na essência do que nas coisas materiais. É, sem dúvida. Isso é interessante a gente falar sobre materiais, porque a gente vê pessoas tristes. Eu não tenho condições de dar um presente, meu Natal vai ser ruim. Então, precisa se lembrar que o sentido do Natal é a gente celebrar o nascimento de Cristo e tudo que ele proporcionou pra gente. Mas Ivonete falou aqui sobre resgate, salvação, vida novamente, não é isso? Então, essa verdadeira alegria, essa celebração é o que ela de fato representa. O nascimento de Cristo. A gente, como a Ivonete falou, não sabe se foi realmente 25 de dezembro. O importante é que a gente vai celebrar e comemorar o nascimento de alguém que veio para nos dar vida novamente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Amém. Meus amados, nós vamos para mais um louvor agora. Logo após estaremos retornando. Já estamos na parte final de nossa programação. E acredito que o Senhor Jesus ainda tem mais um pouquinho para nos revelar a respeito do Natal, Deus em família, tá bom? Vamos para esse louvor e já já retornaremos. Gravando. Se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. E nesses momentos de aflição, o coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo para chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que ofereça abrigo, dizendo: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água, no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer. Sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. É tão difícil carregar a cruz, com espinhos a ferir os pés. Nesta longa estrada da vida, caminhar em meio ao revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança para aquele que é fiel,
para aquele que almeja o céu. De Deus sua vitória é garantida até o findar da lida. Já reanimado novamente, a gente pensa como pôde ser. Se em mim não havia forças para lutar, muito menos para vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água, no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. Família, o programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E no programa de hoje foi muito especial, pois estamos aí no final do ano e trabalhando o tema Natal é Deus em Família. Celebremos aí o nascimento do nosso Senhor e aprendemos muito com a doutora Giovanete, que hoje nos explicou a palavra de Deus muito claramente. E queremos passar para ela suas considerações finais. É com muita tristeza que já estamos encerrando. Então, doutora Giovanete. Então, a minha forma de lhe desejar o Feliz Natal é exatamente isso. O Natal realmente feliz é o Natal onde Deus está na família. Maravilha. Esse é realmente a bem-aventurança, a verdadeira felicidade, o Natal feliz. Não tenha dúvida. É de fato quando Emmanuel, o dono da festa, o aniversariante, está conosco. E por isso que o nome dele mesmo diz: Emmanuel, Deus conosco. O nosso maior presente, nossa maior dádiva, o nascimento do nosso Senhor. E o melhor tesouro. O melhor tesouro. Celebre com sua família este Natal, sempre relembrando que nós falamos aqui hoje. O foco principal, o nascimento do nosso Senhor. Agradecemos a Deus por este programa, você que ficou até aqui conosco. Continue sempre conectado nas redes sociais, nos programas que se seguem da nossa igreja, tá bom? Ative as notificações, tem um sininho lá no YouTube, você pode ativar as notificações. Pode seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, a DSRPB, pode procurar lá que você vai achar. Temos também o Instagram do Decoros, Departamento do Círculo de Oração e Ação Social. Então, você seguindo as redes sociais, você vai estar sempre por dentro da programação da nossa igreja e o Senhor vai estar abençoando a sua família, edificando através da sua palavra. Obrigado por sua companhia. Irmão Josimar, Deus abençoe. Doutora Giovanete, obrigada. E até o próximo programa, se Deus quiser. Meus irmãos, nós vamos orar agora, agradecendo a doutora Giovanete, a minha esposa também. Amém. Muitíssimo obrigado. Vamos orar finalizando essa programação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Mandando mais uma vez um abraço ao nosso muito digno pastor Djalma Silva. E para todos que estão nos assistindo, Deus continue abençoando a sua vida. Que Ele esteja na sua casa, que Ele esteja na sua vida, que Ele esteja na sua família. Emmanuel, Deus conosco. Vamos orar nesse instante. Oremos, nosso Deus e nosso Pai. Agradecido estamos, Senhor, por este momento de aprendizado, onde a Tua palavra, ó Deus, foi dita de maneira clara e que cada um dos Teus filhos que ouviram, cada família que vai ser alcançada por essa programação, quero te pedir que a Tua mão permaneça sobre a vida deles, ó Deus, que o Senhor esteja no seu lar, na sua vida, na sua casa. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Queremos te pedir ainda, abençoe
neste final de ano, o Natal, na família de cada um. Abençoe poderosamente, ó Deus. Nós oramos a Ti, agradecidos por essa programação, agradecidos por tudo, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Então, Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.